Tranquilo? Tudo tranquilo? Beleza, vamos em frente. Ah, aqui no slide seguinte vai dizer que não cabe ocupação, né? Apesar de que ocupação a gente sempre tem aquela coisa de ocupar a terra, ocupar a área, né? Mas a ocupação ela não cabe no caso de terras. Por quê? O que são terras que não têm dono? O que são terras que não possuem um titular do domínio? São chamadas terras devolutas. Essas terras, elas não têm dono, portanto, são terras devolutas. E as terras devolutas são consideradas áreas ou terras públicas, né? Elas são terras públicas. Ela é um bem público, uma área pública, mas ela não está afetada. Por quê? Porque ela não tem uma função ou uma ocupação própria para aquilo. Então, eu não posso, por ocupação, adquirir a propriedade. Elas não podem ser objeto de ocupação. Por quê? Porque elas têm dono, e as que não têm dono são consideradas aí, são chamadas de res nulos, né? Núleos, um imóvel que não tenha registro em nome de um particular é um imóvel público, né? É um imóvel público. Mas e aquele imóvel que está abandonado, né? Ele foi abandonado, o imóvel que foi abandonado pelo seu titular, ele tem um registro em nome do particular, mas encontra-se abandonado. Eu posso ir lá e ocupar esse imóvel e daí dizer, não, pela ocupação, agora eu sou o proprietário. Não. A ocupação é apenas, única e exclusivamente para os bens móveis. Eu até posso tomar posse desse bem abandonado. Não tem problema nenhum. A casa abandonada, o terreno abandonado, eu vou lá e tomo posse. Nós vimos isso já. Tá? Na perda da propriedade imobiliária, como nós vimos no abandono, eu falei, abandonou o apartamento, tem o abandono e a renúncia, né? A renúncia pode ser para ninguém, né? Uma renúncia simples, não tem pessoa certa, ou a renúncia para a pessoa certa. Então, quando eu renuncio em favor de alguma pessoa, basicamente é quase equivalente à doação, né? Aquela pessoa, se quiser, ela toma posse e depois pega a propriedade. Agora, se eu simplesmente renuncio, renunciar tem que ir no cartório e fazer o registro. O abandono simplesmente é deixar de lado. Eu não mais pago imposto, não faço mais nada. Tanto num caso como no outro, né? Para adquirir a propriedade, a via é o uso capião. Ok? Então, para bens imóveis, ainda que exista o abandono, ainda que, uma vez abandonado, ele deixa de ter o dono, ele não é aquela coisa sem dono. Ele tem um dono, tem um titular, ela está abandonada, porém eu posso tomar posse, e a partir da tomada de posse, passa o prazo, eu entro com um pedido de uso capião e converto, né, aquela posse em propriedade. Bens imóveis funciona diferente. O texto da lei vai dizer que aquele que toma para si coisas que não tem dono, desde logo adquire a propriedade, ou seja, no momento que pega a posse, pega a propriedade. É o exemplo do peixe, né? Eu fui lá pescar, tirei o peixe d'água, naquele momento aquele peixe é meu, porque fui eu que tirei o animal da água, ok? Então, uso capião, ocupação. Vamos para a terceira agora, que é o achado de tesouro, né? O achado de tesouro, ele é bem o que o nome diz, né? Achado de tesouro é bem o que o nome diz. Você encontra um tesouro dentro de um prédio. Ou seja, dentro de um prédio, alguém escondeu dinheiro, alguém escondeu joias, tinha uma passagem secreta, uma parede falsa, e ali tinha alguma coisa móvel, né, um bem móvel que tem valor. E alguém encontra esse bem. Vamos lá. Se eu sou o dono do prédio e eu bato na parede, vejo que ela é oca, quebro e acho o tesouro, de quem é esse tesouro? É meu, né? Estava no meu prédio, dentro, né, escondido, oculto,
num fundo falso, numa parede falsa, em qualquer lugar, eu encontrei, eu sou o titular, eu sou o dono do prédio, então aquilo estava no meu prédio, por consequência, aquele tesouro é meu. Não há problema, não há dilema, não há divergência quando o tesouro, quem acha o tesouro, é o proprietário do prédio. Não tem problema nenhum. Está tranquilo e calmo, sossegado. Tá? Porém, se quem encontra, né? Quem encontra não é o proprietário do prédio. Não é o proprietário do prédio. Pensa em alguém que foi fazer uma reforma e, ao quebrar a parede, encontrou um tesouro. Encontrou esse tesouro. Se o empreiteiro, né, foi contratado para fazer uma reforma, ele tinha autorização para intervir no prédio. Quem que encontrou o tesouro? O pedreiro, sei lá eu quem. Nesse caso, esse tesouro será dividido entre o dono do prédio e aquele que encontrou. Tá? Então, se o dono do prédio encontra, é só dele. Se ele contratou um empreiteiro para reformar a casa, o prédio, e o empreiteiro encontrou, divide para os dois, tá? Divide para os dois. Se ele contratou alguém para verificar a casa em busca de bens de valor, de joias, de dinheiro, de preciosos, de pedras preciosas, se você me contrata para procurar tesouro e eu encontro o tesouro, nesse caso o tesouro é só teu, porque você é o dono do prédio e me contratou para esse fim, para encontrar tesouro. Tá? Então vamos lá. O prédio é meu, eu estou lá mexendo, encontro. O tesouro é meu. O prédio é meu, eu contrato um pedreiro, o pedreiro encontra, divide. O prédio é meu, contrato alguém para procurar tesouro, encontra, é só meu. Tá? Ou ainda, mais um caso, mais um exemplo. A pessoa não tem autorização para mexer em nada, mas aproveitando que eu viajei num feriado prolongado, entra na casa e encontra o tesouro. Né? Esse tesouro, como ele não tinha autorização, é do dono do prédio, é só meu. Então, é assim, gente. Se ele estava autorizado, não era para pegar o tesouro, divide. Se ele estava autorizado e era para procurar tesouro, é só do dono. Se ele não estava autorizado, é só do dono, né? Se o dono encontrou, é só do dono. Então, eu tenho 4 situações e em apenas uma das condições, das situações, quem encontrou divide com o proprietário, que é aquele em que ele estava autorizado para fazer um serviço, que não era procurar valores, tesouros, joias, sei lá, mas sem querer, né? É aquele que fortuitamente, casualmente encontrou. Então, quem encontra casualmente, de maneira autorizada, bens móveis de valor em prédio alheio, tem direito à metade desse okay? E quando que eu sei que isso vai ser dividido ou vai ficar apenas com o dono? Porque esse bem encontrado, se ele está guardado na casa, ele deve ter um dono, né? Alguém guardou ali. Pô, você acabou de falar que quando descobre, né? Descobre, a descoberta, você não adquire a propriedade? Sim, eu não adquiro a propriedade. Eu só adquiro se não tiver dono. Então, esse tesouro, né? Esses objetos de valor que foram encontrados, não tem como determinar quem é o dono. Não há como identificar. Eu tenho que procurar esse dono. Tenho que tentar encontrar esse dono. Não encontrando o dono, aí ele é meu. Então, nesse caso, veja que a lei não traz a palavra desde logo. Não está escrito ali desde logo. Por quê? Porque eu tenho que, primeiro,
eu tenho que comprovar, né? Eu devo comprovar que não tem como encontrar o dono. Então, se não há como comprovar quem é o dono daquele objeto ou daqueles objetos de valor, aí sim ele será ou do prédio ou dividirá com aquele que encontrou. Só tem direito a receber metade daquilo que encontrou aquele que não é o dono do prédio e está trabalhando ali de maneira autorizada e casualmente encontrou. Ok? Então, esse é o achado de tesouro. A diferença do achado do tesouro para a ocupação é que o achado de tesouro é uma coisa que estava escondida, que tem um dono, a gente sabe que tem, mas é impossível de identificar esse dono, seja o dono. Nós, então, vimos a ocupação, vimos o uso capião, vimos o achado de tesouro, tá? O próximo agora, o nome é especificação, né? Especificação. Especificação nada mais é do que a transformação de uma coisa em outra. Eu tenho a matéria-prima, que é a matéria a coisa que será especificada. Pelo processo de especificação, ela se transforma numa outra coisa, né? Na coisa final, né? No objeto final, na matéria que é nova. Tudo que a gente tem dentro da indústria de transformação. O fio que se transforma em tecido, o algodão que se transforma em fio, né? O tecido que se transforma em roupa. Então, tudo isso é a indústria de transformação. Eu vou lá, compro o tecido, desse tecido eu faço cortinas, faço colchas, faço calças, faço camisas, camisetas, vestidos, saias, enfim, eu transformo uma coisa em outra. Eu pego argila e transformo em esculturas. É a transformação, gente, é a transformação. Então, especificação é a transformação de uma coisa em outra. Óbvio que, se eu tenho, vou lá, compro um bloco de mármore e quebro esse bloco e construo ali uma obra de arte, uma escultura em mármore, eu comprei, o bloco é meu, a obra é minha, eu sou o autor, não tem problema nenhum, não tem discussão com relação a isso. Agora, se eu acho que aquele bloco de mármore é o meu, vou lá, pego, entalho ele tudinho e transformo em uma escultura. E daí? Depois você diz assim, não, mas esse bloco era meu. E agora, como é que fica? De quem é a escultura? É minha, do artista que trabalhou? É do dono do mármore? Ele vai ficar com a escultura e me pagar o trabalho? E como que a coisa funciona nesse sentido, tá? A primeira coisa que eu tenho que perguntar, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: aquilo que foi feito a partir da matéria-prima, que ou não era minha, ou só era uma parte minha, né? Eu só tenho um pedaço daquilo, eu era sócio daquilo, enfim, tinha uma participação na propriedade da matéria-prima. Se aquilo que eu fiz com a matéria-prima, né, a transformação, a nova coisa, ela pode ser desfeita, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é essa: sim ou não? Eu posso desfazer isso? Tá? Então, eu vou ter uma regra geral, está aí no slide de vocês. Se for reversível, né, se puder ser desfeita, a espécie nova pertence ao dono da matéria-prima, ou seja, o dono da matéria-prima, aquele que era o dono da matéria-prima, fica com a coisa nova e ele paga ao especificador, aquele que fez a transformação. Se ela é irreversível, então a espécie nova, né, a nova coisa que surgiu, é de quem transformou, é do especificador, e ele indeniza a matéria-prima para o dono. Essa é a regra geral. Mas vamos pegar aqui, eu acho que tem uns exemplos aqui, tá? Eu tirei do livro do Fábio Ulloa, né, ele traz exemplos interessantes com relação a isso. Considere que duas pessoas, ele está colocando aqui Carlos e Darcy, compraram juntos, ou seja, numa sociedade. Cada um foi lá e deu metade para comprar tecido para fazer
uma cortina. Tá? Eles iam confeccionar uma cortina. Compraram tecido para fazer uma cortina. O que aconteceu? O Carlos foi lá e fez uma colcha. Ao invés de fazer cortina, o Carlos acabou por fazer uma colcha. Então, o que aconteceu? Aconteceu a tal da especificação. Eu tinha tecido, agora não tenho mais. Mas eu queria, né? A vontade dos dois inicial era uma cortina e eu tenho agora uma colcha. Então, como que eu sei com quem fica a colcha e quem tem que indenizar quem, né? Então, eu posso reverter, eu posso transformar essa colcha em cortina, se a tua resposta for sim, né? Sendo a resposta sim, eu posso transformar, eu posso desfazer a colcha e transformar ela em cortina. Como que fica? A colcha fica com o Darcy, né? Darcy fica com a colcha e ele vai pagar o trabalho do Carlos. Se a resposta for não, não posso desfazer, agora vai ser colcha, a colcha fica com o Carlos, que deve devolver para Darcy a metade do valor, né? O valor que o Darcy desembolsou para comprar o tecido. Então, se eu posso desfazer, né? Se eu posso desfazer, fica com quem era o titular da matéria e queria fazer a cortina, no caso aqui Darcy. Darcy fica com o tecido e paga o serviço lá para o Carlos, e vai desfazer e vai fazer a cortina, ou se não, fica com o Carlos, e Carlos paga a matéria-prima para Darcy. Ok? Esse é o primeiro caso. Então, eu analiso se dá para desfazer ou não dá, e conforme a situação, eu digo com quem fica e quem tem que pagar o que para o outro, ok? Vou explicar de volta. Eu tenho uma parte da matéria-prima e a outra pessoa aqui, o João, tem a outra parte da matéria-prima. Então, nós dois somos titulares. Nós compramos essa matéria-prima para fazer alguma coisa, para fazer o objeto A. Porém, eu pego e faço o objeto B, eu não faço A. Eu pego parte da matéria-prima do João, junto com a minha, e faço um objeto A. Faço esse objeto A aqui, e não esse objeto B que era para ser feito. Aí o João fica bravo comigo e diz, pô, sacanagem, você sacaneou comigo. Claro que eles podem entrar em acordo, tá, gente? Ali é outro departamento. Acerto e não interessa o que a regra diz. Mas se houver uma lide judicial para saber com quem fica esse objeto A, né, daí o João diz, você fez A, agora eu quero o A, porque a matéria-prima que era minha e eu quero o A. Eu pago o teu serviço, mas eu quero ficar com o A. Aí eu digo, não, eu fiz o objeto A, isso é meu, eu pago a matéria-prima para você e você fica sem nada, eu fico com aquilo que eu fiz para mim. Se tiver uma briga, alguém tem que decidir, é o judiciário, né? Isso vai parar lá no judiciário. E como que o judiciário vai decidir? Ele vai analisar o caso. Quem comprou o tecido? Os dois. Tá. O que vocês fizeram? Fizemos isso. E o que era para ser feito? Era para ser feito isso. Ele quer de volta porque ele quer desfazer e fazer o que originalmente ele pensou. Eu digo, não, eu não quero devolver para ele porque eu não quero fazer mais aquilo, eu quero que fique como está. O juiz vai ver, olha, dá para desmanchar isso aqui e atender à vontade do João? Dá. Então devolve para o João que faça o que quiser, mas o João paga para você. Tá? Eu vou agradar o João, porque vocês originalmente compraram para fazer o tipo B e não o tipo A. Ok? Então devolve para ele, ele paga para você o teu trabalho, a tua parte de material e fica tudo resolvido. E vai para ele, o direito é dele. Isso que a lei fala. Porém, se não der para desmanchar, não dá para desmanchar. O que adianta eu devolver para o João? Se o João não quer, né? Usando o exemplo aqui, ele não quer colcha, ele quer cortina. Eu não consigo desmanchar e fazer cortina. O que ele vai fazer com o tecido? Nada, né? Ele não vai. Eventualmente vai usar como colcha também, porque não tem o que fazer. Então eu deixo com quem queria a colcha, que no exemplo aqui sou eu, né? E o João recebe a matéria-prima, né, o valor que ele pagou da matéria-prima e, eventualmente, se ele teve algum outro prejuízo em decorrência disso. A lógica é essa. Se eu posso desmanchar, então devolvo
né? Para quem desmanche, tire proveito da matéria-prima. Novamente, se eu não posso desmanchar, não tem sentido em eu devolver. Essa é a lógica. Sim, cabe, se comprovado prejuízo, a lei vai falar de devolver, né? De pagar ali o trabalho para quem fez e a matéria-prima. E a matéria-prima para quem só perdeu a matéria-prima. Então, seria só reposição, né? Seria só reposição daquilo que você desembolsou. Claro, com juros, correção e tudo mais. Agora, a indenização, que seria aquele plus, aquele a mais, é, só um pouquinho, Elias, eu tô, aquele que você teve prejuízo também você tem que indenizar, mas tudo isso aí depende de demanda judicial, isso caímos no processual. Vamos lá. O Bruno, então, perguntou se cabe indenização, acabei de responder. Devolvo apenas a parte do João. Sim, na parte simples, apenas a parte dele. Eu fico com a colcha que eu fiz, né, e devolvo os, sei lá, o duzentão de material lá que ele pagou. Foi R$ 400 de tecido, eu dei 200, ele deu 200. Né? Eu devolvo os 200 para ele e fico com o bem. A mesma coisa a ele, né? Quando ele fica com o bem, ele tem que devolver os 200 da matéria-prima que eu paguei, e mais o meu serviço para confeccionar a colcha ao invés da cortina. Ok? Ficou claro, gente? Se não ficou claro, pergunta, a gente explica novamente. Ok, show, beleza, tranquilo. Pensem na lógica, né, gente? O direito é lógico, o direito é lógico, sim. Embora muitos digam que não, que é uma maluquice, e a gente até veja algumas maluquices, mas o direito é lógico. Não tem sentido eu tirar, né? Eu fiz aqui, eu tenho o bem, vamos pegar aqui o celular, ó, eu peguei, comprei material e constituí o celular, ó, eu construí, eu transformei tudo que tinha no celular. Para que eu vou devolver para o outro que ele queria fazer um rádio? Vai dar para desmontar e fazer rádio? Não, não vai dar para desmontar e fazer rádio. Então não tem por que devolver para ele. É lógico, então fica comigo, não vou deteriorar, não vou perder a coisa, de repente ele vai destruir, vai jogar fora, fica comigo que eu estou usando e eu indenizo ele. Tem como desmanchar e fazer um rádio? Tem, então tá. Era para fazer rádio? Era, então devolve para ele. Se ele quiser, daí ele desmancha e faz o rádio dele. E ele paga para mim o trabalho que eu tive para construir, mais aquilo que nós gastamos em conjunto para comprar os materiais. Ok? O outro exemplo, né, os outros dois exemplos, ele vai tratar de obra de arte. Na primeira obra de arte, um artista vai ver um monte de sucata de ferro, acha que não serve para nada e faz uma decoração de um ambiente, ele faz uma obra de arte lá, um trabalho artístico maravilhoso. Né? Ele solda os metais, os ferros, enfim, ele constrói ali uma... Aí vem o dono do material, da sucata, e diz assim, opa, você fez isso daqui, né? E eu não queria que fizesse, não era para mexer. Essa sucata que está aqui, eu vendo para fundição, eles derretem, me pagam lá o valor do metal, eles derretem e reaproveitam o ferro para outras coisas, né? Ou, eventualmente, eu tenho uma fundição e eu usar lá, que tem muito mais interesse para mim lá, né? Do que fazer essa obra de arte aqui. Bom, então, primeira pergunta que eu vou fazer, de quem é agora aquela obra de arte? Primeira pergunta que eu faço, cabe reversão? O dono da sucata, né, se ele pegar aquele material, ele ainda pode desmanchar e fundir e reciclar o metal? Sim, pode. Né? Ele pode quebrar tudo aquilo ali, coloca lá no alto forno, derrete e está tudo resolvido. Então, fica com ele. E ele, eventualmente, indeniza lá o trabalho ele repõe, né, paga pelo trabalho do artista, tá? Porque o ferro, ele é sucata, ele ia ser reaproveitado como sucata, desmanchado dali, ele vai continuar sendo sucata e vai poder ser reaproveitado. Então, essa é a primeira pergunta. Mas aí tem aquela coisa do trabalho artístico, né? Quanto que vale essa arte agora? E isso que foi feito aqui, esse trabalho artístico, o valor dele supera muito o valor da sucata, o peso do metal? Sim, supera. Tá? Então, de quem é a obra? O artista. Agora a obra é do artista. Então, eu tenho
alguns detalhes. Posso reaproveitar? Posso. Então, qual é a regra? Devolve para o dono da matéria-prima. O dono da matéria-prima fica com toda a obra de arte. Ok? Tranquilo, sem problemas. Ele vai desmanchar e vai tornar aquilo sucata novamente. Ou seja, ele vai reverter. É reversível? É. Devolve para o dono da matéria-prima. Mas, sempre tem um mas, estamos falando de direito civil não é ciência exata. Então, se a obra de arte, ela é pelo artista que está fazendo, pelo nome que ele tem, ela é avaliada num valor muito acima do que aquele metal vale, essa obra fica com o artista. E ele paga pela sucata que ele usou. Tá? Então, tem uma exceção na regra? Tem, também tem desse jeito. Então, detalhe, eu tenho que olhar também quanto que vale aquilo ali. Ah, mas não é uma obra de arte, professor, ele fez só uns cabide, uns penduricários. Então, desmancha e devolve. Você não tem valor artístico, não tem nenhum valor, além de uma utilidade dentro daquele local, pode desmanchar e pode devolver, que ele vai reciclar do mesmo jeito. Ok? Então, se eu posso reverter, devolvo ao dono da matéria-prima. Se eu não posso reverter, fica com aquele que fez a especificação. Ok? Eu acho que vai ter mais um aqui, né? Aí uma é bem tranquila, né? Que é do mármore, é do bloco de mármore, foi o primeiro exemplo que eu dei. Eu acho que esse bloco de mármore, por estar nesse lugar aqui, é meu, eu pego, faço uma escultura, né? Aí aparece o dono do bloco de mármore dizendo, não, eu quero o meu bloco de mármore, né? Porque esse bloco de mármore eu ia usar em outra situação para outra coisa. Eu ia transformar ele numa peça para pôr perto da minha piscina, ou numa mesa, enfim, ele ia transformar em outra coisa e eu fiz uma obra de arte. De quem é a obra de arte agora? Eu tinha uma matéria-prima, transformei essa matéria-prima em outra coisa, né? Eu já respondo, Bruno, só um minutinho. Transformei esse mármore numa escultura. Posso desfazer? Eu posso ter bloco de mármore novamente? Não, já era. Eu quebrei, entalhei, já não tenho mais como reverter. Então, o que acontece? Eu pago o bloco de mármore para o dono e fico com a escultura. Não tem muita discussão, por quê? Porque aqui não tem reversão. Quando não tem reversão, fica comigo e eu pago a matéria-prima. Ok? Então, eu peguei uma coisa que não era minha, transformei essa coisa numa nova coisa. Peguei uma coisa que não era minha, especifiquei ela numa nova coisa. Fui o especificador, transformei ela numa nova coisa. Tem um novo objeto aqui agora. Posso reverter? Não. Então é meu. E o que eu tenho que pagar para ele? Tenho que pagar para ele o valor do mármore que eu gastei. Deixa eu ver a pergunta do Bruno aqui. A escolha pertence ao primeiro prejudicado. Tem mais aqui? Não entendi, Bruno. A escolha pertence... Aqui não vejo o primeiro prejudicado, porque você vai ter, no caso, o dono da matéria-prima, é uma pessoa, e o especificador, que é quem transforma. Você vai ter sempre duas pessoas, né? Eu não entendi primeiro prejudicado. Não é primeiro prejudicado, é a lógica inicial é, eu posso reverter, então eu devolvo ao dono da matéria-prima. Não posso reverter, fica com o especificador e ele paga a matéria-prima. Porque não tem sentido eu devolver uma coisa que ele não pode fazer mais nada. Os dois estão perdendo, do qual caso você está falando? Do mármore, do ferro ou da cortina com a colcha? Então, responde para mim isso para eu poder... Não, eles não estão perdendo. Eles não perdem. Eu fico com a escultura que eu queria fazer e eu vou vender essa escultura, né, porque eu fiz, é o meu trabalho, e eu estou pagando para ele o mármore, para ele comprar outro bloco de mármore igual aquele. Eu tenho que pegar o tamanho, o peso, tudo mais, aquele mesmo bloco de mármore com as mesmas medidas e entregar para ele. Bloco de mármore ele não é infungível, né? Eu posso repor, ele tem reposição. A escultura, ela passa a ser infungível, porque ela é única. Não sei se eu respondi. Aqui não vejo ninguém perdendo.
Porque eu não vou devolver a minha escultura. Eu fiz a escultura, ela fica comigo. Eu vou vendê-la, vou ter o lucro que eu pretendo nela. Ele perdeu, né? Inicialmente ele perdeu o bloco de mármore, mas eu estou repondo o bloco de mármore para ele. Ou seja, ele não vai ficar no prejuízo também. Não sei se ficou claro. Tranquilo? Se não tá, tem dúvida, se quiser abrir o microfone e perguntar, eu desligo o meu aqui e você pergunta, pode ficar sossegado. Tudo certo? Então tá bom. Não fica com dúvida, tá? Porque é cheio de detalhezinho, tem uma lógica, né? Mas ele tem detalhes, né? Lembre sempre se está dividido, se não está. Mas põe assim, na cabeça você tem que ter a regra geral. A regra geral tem duas pessoas, uma é o dono da matéria-prima, o outro não. Esse outro pega a matéria-prima desse cara aqui e transforma essa matéria-prima em alguma coisa. Beleza, ele pegou pedra e transformou numa escultura. Essa pedra não era dele. Dá para desmanchar? Dá para voltar a ser o bloco de pedra? Não. Então não tem por que devolver para ele, porque para ele interessa o bloco de pedra e não a escultura. Ok? Então a lógica fica a escultura com ele. Era ferro de sucata que ia para a fundição. Eu fiz aqui um trabalhinho aqui. Dá para desmanchar? Dá para virar? Dá para ir para a fundição ainda? Dá. A escultura é de ferro, eu ponho lá e ela vai para a fundição normal. Não tem problema nenhum. Então devolve para ele. Essa é a regra. Consigo reverter? Consigo atender a necessidade inicial dele? Consigo. Então devolve para ele e ele vai fazer o que ele quiser. Tranquilo? Tranquilo, tá certo. Mas e se agora foi um grande artista que fez e ela vale milhões de reais? Então daí fica com o artista que fez, porque ela vale muito mais do que o seu peso em ferro.